O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há quanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acredita-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, estamos nos 30 dias em oração. Não é 30 dias, é 31, Padre. Sim, então tá bom. Estamos no mês de oração com Nossa Senhora. Continuamos o evangelizar em casa, nesse espírito de que cada um, como nos pede as autoridades sanitárias, gente, não descuide. E não me canso de dizer isso. Quem dera se nós pudéssemos dizer: acabou o Covid, acabou. Mas não é verdade. Nós sabemos que, infelizmente, não terminou, vai durar ainda, e nós precisamos de paciência. Sabemos que há muitos que estão trabalhando por necessidade, mas eu reforço que você, eu, na medida em que não há necessidade, não saiamos de casa. Deixemos, vai chegar um momento que a gente vai poder dizer: passou, mas não passou ainda. E é natural que, se vocês lembrarem, lá do começo, a primeira semana, a gente estava com medo terrível, a gente estava encolhido de medo. Impressionante que até a catástrofe, a pandemia, a gente vai se acostumando. A gente até se sente mais confortável, eu diria essa palavra, de lidar com a situação. Mas por isso mesmo que eu estou dizendo, não deixe de fazer aquelas coisas básicas, de usar a máscara, de não levar a mão aos olhos, à boca, lavar as mãos com sabão, água
álcool em gel, porque é exatamente nesse relaxar que está aumentando o surto. Cuide-se, realmente não baixe a guarda. Filhos queridos, e nós continuamos na pandemia. As igrejas, na grande maioria, eu não posso falar por todos os estados, mas pela grande maioria, as missas continuam sendo privadas, continuam sendo a missa reservada. E somos chamados, por enquanto, a fazer a comunhão espiritual. É verdade que amanhã, Dia das Mães, nós faremos aqui no santuário, atrás, na verdade, faremos a distribuição da Eucaristia para quem vem de carro, os ministros, eu e todos devidamente protegidos, e as pessoas que vêm também com máscara, álcool em gel, também as pessoas que vêm a pé a partir das 9 ao meio-dia, e tem a missa das 8 e das 11 aqui pela TV. Na verdade, nós vamos ter que passar por essa fase, reclamando, esperneando, inconformados. Eu falando para o Brasil, seu estado, na sua cidade pode estar melhor ou pior que aqui. Mas nós teremos que passar. E teremos que passar aprendendo a cada dia as lições que Deus nos propicia viver. Filhos queridos, isso é muito importante. Importante compreender que nós sempre achamos que nós podemos resolver tudo. E não é verdade. Nós não resolvemos tudo. Há circunstâncias que elas se impõem. Por isso, o evangelho de ontem e o evangelho de hoje, os dois juntos, você que vai acompanhar, seja pela TV às 8, que eu celebro às 11, à tarde também estou celebrando, mas quem celebra, preside é Dom Peruso. O evangelho de ontem e hoje aparece amanhã juntos. Ontem, não perturbe o vosso coração. Tenha fé em Deus, tenha fé em mim também. O evangelho de ontem. E hoje, ontem também a pergunta de Tomé, hoje a intervenção de Filipe. Mas a temática é a mesma, onde Jesus vai dizer com tanta clareza no evangelho hoje: tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. Aqui se destaca na Santíssima Trindade o Pai, o Filho e o Espírito, as orações feitas a Jesus. Aquilo que pedirmos em nome de Jesus. É impressionante porque nós não temos muita ideia tudo para nós é Deus. Nada contra Deus. E quando se fala a palavra Deus, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você fala Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, em vários momentos da história da igreja, foi um despertar, ou lembrarmos-nos das orações às pessoas da Trindade. Tanto que eu percebo, tem gente que fala: nossa, Jesus quando criou o mundo. Não, filho, Deus é trino, mas o atributo do Pai foi criar a humanidade. O atributo
do Filho Jesus, Deus também, foi redimir, salvar. E o atributo do Espírito Santo é santificar. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três agiram na criação, os três agiram na salvação, os três agem na santificação. Mas o Pai tem como maior ação a criação, o Filho a redenção, o Espírito Santo a santificação. E isso para nós é importante, tanto que muita gente me manda letra de música, não letra, a música pronta, e vem cada batatada, meu Deus, exatamente por... Na verdade, a pessoa não é obrigada a fazer teologia, mas também não sou obrigado a cantar coisas que não são teológicas. Mas nós vamos aprendendo, e eu tenho me esforçado nesse sentido, de irmos compreendendo as coisas de Deus, da igreja, da própria teologia. Por isso, faço na liturgia na quinta-feira, toda quinta-feira eu vou explicando. Mas Jesus diz hoje: tudo que pedirdes em meu nome, em nome do Senhor Jesus. Aos poucos, a gente percebe, por exemplo, nós rezamos ao Pai, por exemplo, Pai Nosso, uma oração dirigida a Ele. Geralmente nós rezamos ao Pai, e se você perceber, o final de todas as orações que são feitas ao Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo, amém. Por Cristo, Senhor nosso, amém. Então, sempre essa trindade. A renovação carismática católica nos trouxe algo que nós, católicos, pouco fazíamos: rezar ao Espírito. Os evangélicos, e aqui não é uma crítica, uma constatação, eles rezam muito sobre Jesus. Você já percebeu a oração dos nossos irmãos evangélicos? Eles se referem muito Jesus, Jesus, Jesus. Nós, católicos, não tínhamos esse hábito. Nós falávamos muito Deus, Senhor, de forma abrangente. Por favor, não tem nada de errado. Eu apenas estou começando a fazer você perceber que tá bom rezar Deus, tá bom rezar Pai, mas nós precisávamos, em vários momentos nas nossas orações, fazer, por exemplo, no que se refere ao Pai, uma experiência amorosa do Pai, Abba, Pai, Paizinho. E realmente você, nas orações, quando você for rezar, não tem nada de errado, mas se você for rezar, referir-se ao Pai, meditar essa profundidade do Pai, mergulhar na figura, na imagem, na força desse Pai Criador. Eu disse que a renovação carismática trouxe algo muito bom, uma grande contribuição, que foi essa oração no Espírito Santo. E nós precisamos, e vamos fazer isso, nos últimos 10 dias do mês, adentrar ao Espírito Santo. Então, agora chego na pessoa de Jesus Cristo. O que nosso Senhor está dizendo: o que pedir em meu nome, eu darei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós deveríamos aprofundar esta oração à pessoa de Jesus Cristo. Não nos é comum, mas é importante.
Ontem eu refletia sobre Jesus, eu confio em vós. Foi sobre a grande virtude da confiança que precisamos ter. E como é importante na pessoa de Jesus Cristo, para essa intimidade, proximidade, nós conhecermos a sua vida. E nisso, a leitura dos evangelhos, para ter esse relacionamento com Jesus, conhecer o Jesus dos evangelhos, através de leitura da Bíblia, através de filmes, claro, filmes que ajudem da vida de Jesus, através de meditações de alguns santos, através da via sacra, ajuda a pessoa de Jesus a mergulhar na pessoa de Jesus Cristo e colocar em nossos lábios, em nossas orações, o nome do Senhor Jesus. Inclusive, o nome de Jesus tem até uma solenidade do Santíssimo Nome de Jesus, que quer dizer Emanuel, Deus conosco. Mas o que eu quero enfatizar, não vou entrar nesses detalhes, eu apenas dou pistas, de que nós, numa contemplação de um crucifixo, na adoração do Santíssimo, mergulharmos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Filhos, nesse aspecto, tem sempre a crescer. Porque quando você mergulha na pessoa de Jesus Cristo, não é só o olhar, o rosto, não é só olhar o sofrimento, mas rapidamente nessa meditação, vem as passagens da ação de Jesus Cristo. Porque veja, o texto é, com muita clareza, em verdade eu vos digo, quem acreditar em mim, fará obras maiores que eu faço. Melhor, um pouquinho antes. Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanecendo em mim, realiza as suas obras. Então, naturalmente, quando olhamos para o Cristo, vemos o Pai, vemos o Espírito, mas vemos as obras do Cristo, vemos as suas ações. Centrar-se em Jesus é importante na espiritualidade, para o crescimento, para a maturidade, para alargar essa intimidade com o Senhor. Filhos, é isso que o Senhor diz. Ontem eu dizia, nós tivemos muitas mães que mandaram fotos, muitas, mais de 30 mil fotos. Você percebeu que todas passaram, muitas estão aqui, mas todas foram colocadas. Nós não imprimimos todas, mas o que nós fizemos, e isso com responsabilidade, nós colocamos aqui no altar, me fugiu a palavra, impressa não, vou falar, um CD, é isso mesmo, CD, pendrive, era a palavra que eu estava procurando, num pendrive, que quer dizer, todas estão aqui, todas as mães, as fotos que foram mandadas. Eu queria agradecer a tantas pessoas que acompanharam, que rezaram, que se motivaram a estar comigo até quase meia-noite, né? Faltou pouco. Quero também dizer que nós somos chamados, e aqui as mães, a olharem para Nossa Senhora neste mês. Não obstante tudo que eu falei e falo de Jesus Cristo,
Mas nosso amor a Nossa Senhora é para nos fazer mais discípulos, melhores discípulos, mais autênticos discípulos. Portanto, mães, e isso vale para todos nós, não é uma questão de mãe. Para seguir Jesus, nós podemos contar com o apoio de Nossa Senhora. E aqui, eu tenho recebido, vocês acham que eu não leio? No rádio eu falarei depois. Muita gente me perguntando: padre, eu não reconheço essas imagens. E pelo amor de Deus, tem uma senhora que se eu não falar hoje, ela morre, ela surta. Porque ela, é verdade, ela não conhece as imagens. E eu me obrigo, porque é uma senhora de bastante idade, Deus o livre que ela morre, que eu não explico para ela. Nossa, mas é impressionante, gente. Mas está brava comigo porque eu não conto. Nossa Senhora do Carmo, para quem não conhece, aqui tem o Santo Escapulário, a madrinha da obra Evangelizar é Preciso. Esta imagem é de Nossa Senhora de Fátima, que inclusive nós celebraremos. Vocês estão colocando, estão nada, rapaz, é aqui, ó, meu filho, chega aqui com a câmera, é essa aqui. Não vai confundir a cabeça da minha vozinha lá, que ela fica brava comigo. Nossa Senhora de Fátima, que vamos celebrar quarta-feira, que é dia a 13 de maio, na Cova da Iria. No céu aparece a Virgem Maria, com uma programação intensa. Essa aqui, gente, que muita gente está me perguntando, é aquela que está no vitral. Deixa eu ver se é desse lado. Padre, o que é esses andaime, padre? Nós estamos reformando, não é reformando. E graças a Deus, muito obrigado, dona Vilani, a família lá, os filhos que fizeram a doação, que é os vitrais. Tem mais de 60 anos, e o estanho, a ferragem está comprometida. Então, o que está acontecendo? Está caindo, e os pedacinhos que caem, a gente não tem encontrado para reposição. Então, antes que o estrago seja maior, aquelas partes que estão tortas, nós estamos refazendo. Mas, por isso que estavam esses andaime. Eu não teria feito em tempo de crise, se não tivesse a doação. Aqui, eu agradeço muito, é esse lado de cá. E é aquela Nossa Senhora que foi restaurada, que está lá no fundo. Quando esse santuário foi erigido, ela foi erigido a Nossa Senhora de Guadalupe da Espanha. Então, é aquela imagem histórica, e essa aqui é uma que não é do mesmo material. Então, é Nossa Senhora de Guadalupe da Espanha, que foi a imagem primeira, aquela que está lá atrás em redoma de vidro, que foi trazida. Mas já naquele tempo, eu explicava esses dias, quando foi feita, e a Nossa Senhora de Guadalupe tem tudo a ver com Nossa Senhora de Guadalupe da Espanha com a do México, por isso que recebe o nome de Guadalupe. Mas quando foi construído esse santuário, se de um lado tem Nossa Senhora de Guadalupe da Espanha, do outro lado, já nos vitrais, tem Guadalupe do México. Eu coloquei aqui, então essa aqui muita gente não conhece, Nossa Senhora de Guadalupe da Espanha. Imaculado Coração de Maria, esta imagem, deixa eu colocar aqui, é Nossa Senhora da Luz, a padroeira de Curitiba. Esta que tem um cetro, que não é cetro, é o incandescente, mais do que o cetro, é uma vela.
Nossa Senhora Aparecida, dispensa apresentação. Padroeira do Paraná, Nossa Senhora do Rocio. Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora das Graças. Então, minha filha, e todos os que se perguntaram, padre, eu não conhecia, agora você já sabe. As do rádio, eu vou falando aos poucos, que lá tem muito mais. Mas pelo menos assim, vou deixar muita gente em paz, que é impressionante. O pessoal pergunta, mas pergunta. Eu falei, um dia eu falo. Então, está aí explicado. Depois, por que nós fizemos isso? A Nossa Senhora é a mesma, a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, esposa de São José, e elas não brigam entre elas, viu? A questão é que Deus permitiu que elas aparecessem em lugares diferentes. Aparecesse em Lourdes, então Nossa Senhora de Lourdes. Em Fátima, Nossa Senhora de Fátima. Em Aparecida, Nossa Senhora do Rio. Parnaíba, Nossa Senhora do Rio Aparecida. Então, os títulos de Maria, quando eu falo Nossa Senhora nos seus mais variados títulos, nomes. Por isso, eu fiz questão de colocar que é também uma forma de catequese, filho. Você compreender que é a mesma mãe, que é a mesma Nossa Senhora. E estou esclarecendo esse ponto que também, nossa, como veio pergunta. Por que o senhor fez uma galeria de várias imagens? Exatamente. Depois, é uma forma de você compreender e ter a sua intimidade. A mãe é uma. Agora o jeitinho de chamar a mãe é teu. Se você se sente mais íntimo chamando ela Nossa Senhora do Carmo, a chame assim. Você se sente mais íntimo da mãe Nossa Senhora das Graças, a chame assim. Se você se sente mais próximo Nossa Senhora de Fátima, como nós vamos na quarta-feira, que seja também assim. Isso é também uma forma de catequese, também é uma forma de nós entendermos e não entrarmos em conflitos. A questão é, onde Nossa Senhora apareceu, às vezes a mensagem não é diferente, ela enfatizou pontos, aspectos pontuais para aquele momento. Sempre a mensagem de Nossa Senhora, ela, primeiro ponto para saber se aquela mensagem, primeiro se é aparição. Aquilo que dizem na aparição que Maria falou, não pode contrapor em nada ao Senhor Jesus das Escrituras. Segundo, não pode em nada contrapor a revelação. Esse é o primeiro critério que a igreja usa para aceitar ou não aceitar a revelação. Depois tem outros elementos. Mas, por exemplo, Nossa Senhora das Graças, que apareceu lá na Rua do Bac, na França, a Catarina de Lamoré, ela fala das graças, é verdade, fala de tantas coisas, mas pedindo a paz, pedindo oração. Se você vai a Lourdes, a Nossa Senhora que é conhecida dos enfermos, Santa Bernadette. Se você vai a Fátima, sobre o terço, a recitação do terço. E assim, você percebe que no seu tempo, ela pede sempre obediência a Deus, seguimento de Jesus e muita oração. Espero ter respondido por hora. Não, tem mais um.
questionamento, não, muita gente que mandou. Por que o Senhor colocou imagens grandes, imagens pequenas? Gente, não foi nada desmerecer Nossa Senhora de Aparecida. É que Nossa Senhora Aparecida apareceu pequena. Eu até acho essa aí muito grande. Mas é que a imagem original, ela dá o quê? Uns 30 centímetros. Nossa Senhora do Rocio também é pequena. A Nossa Senhora de Lourdes, da Luz não, ela é grande. É que nós não tínhamos e foi nos emprestado essa, é o que temos. Mas de modo particular, a gente tentou manter o padrão. Então, respondendo, eu aproveitei para responder um monte de coisa que chegou. E não é uma pessoa só. Se fosse só uma pessoa, eu relevava. Mas muita gente fazendo as perguntas. Mas acredito que uma boa catequese aconteceu. Quando muita gente se deu conta, nossa, é a mesma Virgem Maria? Isso mesmo, a mesma mãe que intercede por nós. Mais do que o título, é o amor de Maria para com Jesus, é a dedicação de Maria a Jesus, é a intercessão de Maria pela igreja, é a intercessão de Maria conosco. E ela que com grande clareza disse: façam tudo o que Ele vos disser. Amém.